Um copo de vinho tinto para aniversariante, mesmo que esteja sozinha. A voz masculina soou atrás dela como um trovão inesperado. Isadora virou-se assustada. Nunca vira aquele homem antes, mas ele agia como se a conhecesse. E mais, ele segurava 2 taças. Uma ha-che-ya. A outra esperando por ela. Me desculpe, disse ela. Tensa, você deve ter me confundido com alguém. Não mesmo, ele respondeu, sorrindo. Ninguém que celebra o aniversário com um brigadeiro e um pratinho de plástico, sozinha, num restaurante elegante como este. Passa despercebido. Isadora ficou sem palavras. Era verdade. Estava sentada em uma das mesas mais discretas do Hotel Aurora do Douro. 5 estrelas em peso da régua, onde trabalhava como garçonete durante o dia. Hoje, ela resolveu usar o vale-refeição do próprio restaurante para comemorar seus 24 anos. Sozinha, sem presentes, sem amigos, sem família. O homem puxou uma cadeira e sentou-se. Como se fosse o lugar dele. Me chamo Gabriel Montalvão, disse, estendendo a taça. E hoje, pelo menos por alguns minutos, quero brindar contigo. Isadora hesitou. Aquilo era loucura. Ele podia ser qualquer um excêntrico, um lunático, um milionário entediado, o que no fundo ele parecia ser. Mas havia algo nos olhos dele, um cansaço silencioso, uma dor parecida com a dela. Ela aceitou. Isadora, só Isadora. Eles brindaram. O som do cristal contra cristal ecoou como o início de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Durante os minutos seguintes, ela descobriu que ele era dono do próprio grupo de investimentos imobiliários. Estava hospedado no hotel há 2 semanas e só comia sozinho. Ela também contou um pouco, muito pouco, sobre si, que nasceu ali na região, que perdeu os pais ainda jovem, que dividia um quarto alugado com uma senhora surda e 4 gatos. E hoje, disse ele, você escolheu comemorar sozinha? Não foi uma escolha, menos, respondeu, foi o que sobrou. Gabriel olhou para ela como se visse um espelho. Talvez fosse, de repente, um garçom se aproximou. Parecia nervoso, senhora Isadora? Desculpe interromper, mas você está jantando como cliente? Ela corou na hora. Havia o que viria como funcionária da equipe. Usar o vale-refeição ali fora do turno era permitido menos, mas ser vista jantando com um hóspede. Um homem, um milionário. Gabriel interveio. Antes que o garçom dissesse mais, está tudo certo. A companhia dela foi a melhor parte da minha semana. E se tiver algum problema, meu gerente pode ligar direto para mim. O garçom empalideceu. Gabriel Montalvão era o nome da suíte presidencial, o nome nos papéis do hotel, o nome que ninguém contestava. Quando o garçom se afastou, Isadora encarou Gabriel com uma mistura de gratidão e medo. Obrigada. Obrigada, mas acho melhor eu ir. Ela se levantou, mas ele segurou suavemente sua mão. Espere. Hoje é seu aniversário. Não quero estragar a noite. Ele tirou algo do bolso interno do blazer. Uma pequena caixa azul. Dentro um colar com pingente de ametista. Isso é loucura! Menos sussurrou ela. Loucura! É deixar a vida passar sem fazer algo gentil quando se tem a chance. Ela olhou para o colar, depois para ele. Por um momento quis aceitar. Quis acreditar, mas a vida já havia lhe ensinado o peso das promessas bonitas. Boa noite, Sr. Montalvão. Ela saiu rápido, sem olhar para trás. Gabriel ficou sozinho, segurando a caixa. Ele sorriu de leve. Pela primeira vez em meses, 2 dias se passaram desde o encontro. Mas, para Isadora, parecia que o tempo tinha parado no momento em que Gabriel Montalvão tocou sua mão. Ela voltou à rotina no restaurante. Do hotel Aurora, avental amassado, bandejas pesadas, sorrisos ensaiados. Ninguém imaginava que, por alguns minutos, um dos homens mais ricos do país havia se sentado à sua mesa. Nem ela acreditava. Até que, na manhã de quarta-feira, a gerente, Dona Turiza, menos a chamou ao escritório. Isadora, feche a porta, por favor. O tom não prometia coisa boa,
na mesa um envelope dourado com o selo Montalvão Holdings. O senhor Gabriel Montalvão pediu para entregar isto pessoalmente a você. Isadora olhou o envelope, desconfiada. E a senhora sabe o que é? Não me interessa menos, respondeu Turiza, seca, mas saiba que se ele estiver te oferecendo dinheiro, é melhor devolver. Aqui, as aparências valem mais que caráter. Isadora sentiu o rosto queimar. Saiu do escritório sem dizer nada. Lá fora, abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. Isadora, talvez eu tenha invadido o seu espaço, mas aquela noite foi a primeira em meses que eu me senti vivo. Amanhã, às 20 horas, voltarei ao mesmo restaurante. Espero que bena, mesmo que apenas para me dizer que não quer me ver. Ela dobrou o papel, o coração, dividido entre curiosidade e autoproteção. Mas às 20 horas, ela estava lá pontual. Gabriel já a esperava, de pé, com o mesmo sorriso calmo. Desta vez, não havia colar, nem vinho caro. Só uma mesa, simples, 2 taças de água e um prato de sopa. Achei que não viria menos, disse ele. Também achei, respondeu ela, sentando-se. O jantar começou em silêncio. Isadora observava o jeito dele falar com os garçons, educado, mas distante. Tudo nele parecia perfeito demais, polido demais. Até que ela perguntou: você sempre janta sozinho? Ele sorriu, mas sem humor. Quase sempre. É o preço de mandar em gente demais, ou de perder quem realmente importa menos, disse ela, sem pensar. Ele a olhou surpreso. Você fala como alguém que também perdeu. Todos perdem, Gabriel. A diferença é que alguns têm dinheiro para esconder a dor. O silêncio voltou, mais pesado. Mas havia respeito ali e talvez um tipo de conexão que nem o tempo nem o status conseguiam disfarçar. De repente, flashes de câmeras invadiram o salão. 2 homens com pastas e microfones se aproximaram da mesa. Senhor Montalvão, é verdade que o senhor está envolvido com uma funcionária do hotel? Perguntou um deles, gravando. Gabriel se levantou, furioso. Câmeras fora daqui, agora. Mas já era tarde. As fotos tinham sido tiradas. A manchete estava pronta. Milionário misterioso é flagrado com funcionário em jantar romântico. Isadora ficou imóvel, pálida. Meu Deus! O que você fez? Eu tentei jantar em paz, respondeu ele, exasperado. Mas parece que o mundo não perdoa quem tenta ser humano. Ela se levantou, pegando a bolsa. Pois é, senhor Montalvão, e eu sou a prova disso. Saiu sem olhar para trás. Dessa vez, ele não tentou impedir. Na manhã seguinte, Isadora foi demitida. Motivo oficial: conduta inadequada com um hóspede. Gabriel tentou intervir, mas ela recusou. Eu já nasci perdendo, Gabriel. Não preciso de um herói para me salvar. Ela deixou o hotel, o crachá e um pedaço de si mesma. Mas, sem perceber, levava algo que mudaria o destino de ambos no bolso do avental. Esquecido na pressa, havia o cartão de visita dele, com um bilhete atrás, escrito a caneta. Se um dia tudo ruir, me procura. Eu ainda acredito no impossível. A chuva caía fina sobre o telhado da pequena pensão onde Isadora agora morava. O som das gotas era o único que preenchia o quarto vazio, menos além do zumbido, distante de um coração quebrado, desde que perdera o emprego no Hotel Aurora. Ela tentava sobreviver com pequenos bicos, limpando escritórios, servindo cafés, escrevendo cartões de aniversário para turistas em feiras. Mas o que realmente a assombrava não era a falta de dinheiro, era o nome dele, Gabriel Montalvão. Ele ainda aparecia nas manchetes. Milionário desaparece dos negócios após escândalo em jantar com funcionária. Ela odiava o quanto aquilo a afetava, porque, mesmo caída, parte dela queria acreditar que ele tinha sumido por causa dela.
uma tarde enquanto servia café em um quiosque na estação ferroviária. Um homem de terno escuro parou diante do balcão, um expresso duplo e uma desculpa atrasada. Isadora ergueu o olhar. Era ele. Gabriel parecia diferente, sem terno caro, sem segurança, sem aquele ar inatingível. Havia olheiras, barba por fazer e um olhar que misturava culpa e alívio. Você devia estar em Lisboa, menos disse ela. Fria, eu devia estar em muitos lugares, menos longe de você. Silêncio, ele colocou uma pequena sacola sobre o balcão. Dentro, uma torta simples com uma vela. Ouvi dizer que você faz aniversário outra vez semana que vem. E pensei que talvez não precise comemorar sozinha de novo. Ela suspirou. Você realmente não aprende, não é? Talvez eu esteja tentando. Enquanto conversavam, um grupo de jornalistas apareceu no saguão da estação. Gabriel reagiu rápido, puxando o capuz do casaco. Eles ainda me seguem menos, murmurou. Depois do jantar, meus investidores me viraram as costas. Mas, quer saber? Pela primeira vez sinto que perdi o que não merecia ter. Isadora o observou. Pela primeira vez, ele soava sincero, não como um homem ferido no ego, mas como alguém finalmente no diante da própria verdade. O que você quer de mim, Gabriel? Pergunto, só uma chance de provar que nem tudo o que o dinheiro compra tem valor. Ela desviou o olhar, lutando entre o medo e a esperança. Você diz isso agora, mas o seu mundo não tem espaço para gente como eu. Então eu mudo o meu mundo, respondeu ele, começando por você. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer discretamente. Ajudava no quiosque, trazia flores escondidas em jornais, ficava lendo livros perto do balcão só para vê-la sorrir. Mas o passado não dorme. Dona Toriza, a gerente do hotel, apareceu um dia furiosa. Você está maluca, menina? Ele arruinou a própria reputação por sua causa. E vai fazer o mesmo com a sua. Isadora respondeu com firmeza. Talvez o que vocês chamam de ruína seja o que eu chamo de começo. Gabriel, que ouvira a conversa ao fundo, se aproximou. Se alguém aqui vai ser julgado, que seja eu. Toriza olhou para os dois, incrédula. Vocês acham que o amor paga contas? Que o escândalo se apaga com flores? Não, disse ele, mas paga o que o orgulho destruiu. Ela foi embora bufando. E o silêncio voltou, um silêncio estranho, bonito, cheio de promessas que ainda não sabiam cumprir. Mais tarde, à beira do cais, Gabriel perguntou, você confia em mim? Isadora hesitou. Ainda não, tudo bem. Menos sorriu ele. Então começo do zero e estendeu a mão como se fosse a primeira vez. Ela olhou para ele, para o rio, para o reflexo das luzes nas águas calmas e, pela primeira vez em muito tempo, não teve vontade de fugir. 2 meses se foram desde a última vez em que Isadora viu Gabriel à beira do cais. Ela agora trabalhava numa pequena livraria à beira do Douro, entre pilhas de romances esquecidos e turistas curiosos. A vida era simples e, pela primeira vez, leve, mas toda leveza carrega o eco do que ficou por dizer. Às vezes, quando o sino da igreja marcava o fim da tarde, ela ainda olhava para o rio, imaginando se ele cumpriu a promessa de começar do zero. E num dia qualquer, o destino respondeu. Naquela manhã, um carro preto estacionou diante da livraria. Um homem desceu, sem terno, sem gravata, com o mesmo olhar, só que agora mais calmo. Gabriel Montalvão, achei que você tinha esquecido o caminho, disse Isadora, sem erguer muito a voz. Eu prometi voltar quando tivesse algo que valesse a pena oferecer, respondeu ele. E o que seria isso? Ela perguntou. Irônica, eu mesmo, Shem, empresa, sem fortuna, sem o peso do nome. Ele estendeu um envelope. Dentro, um documento oficial, transferência de todas as ações do Grupo Montalvão para o Fundo Humanitário Aurora. Isadora o encarou, chocada. Você enlouqueceu? Talvez
porque talvez, mas descobri que riqueza sem propósito é só prisão com tapete persa. Gabriel abriu um pequeno pacote de papel pardo e tirou uma folha dobrada. Lembra-se da carta que te escrevi no envelope dourado? Como esquecer? Custou-me o emprego. Ele sorriu. Pois, bem, escrevi outra. Isadora, no dia em que te vi, sozinha, com um brigadeiro e um sorriso cansado, percebi que a solidão é o luxo mais caro que um homem pode comprar. Se um dia eu voltar, será como alguém que não tem nada menos. E por isso, pode te oferecer tudo. As lágrimas que ela segurou durante meses finalmente caíram. E o que te faz pensar que eu ainda quero tudo isso? Perguntou com a voz embargada. Porque não é mais sobre querer, disse ele. É sobre merecer. Nos dias que seguiram, Gabriel alugou um pequeno apartamento ao lado da livraria. Começou a trabalhar lá, empacotando livros, ajudando nas prateleiras, servindo café aos clientes. Ninguém imaginava que aquele homem já fora dono de impérios. Isadora reaprendeu a confiar, devagar, como quem reconstrói uma casa tijolo por tijolo, até que, num domingo de primavera, Gabriel apareceu com uma sacola de papel, igual Ângela da estação ferroviária. Dentro, um bolo simples e 2 velas. Feliz aniversário, Isa. Ela riu, surpresa. Você se lembrou? Como esquecer o dia em que tudo começou? Ele acendeu as velas e agora um brinde. Brinde ao quê? Perguntou ela. As coisas que o dinheiro não compra. Eles brindaram. O som do cristal ecoou pela livraria silenciosa, como um selo entre 2 almas que finalmente tinham voltado para casa uma da outra. 1 ano depois, a livraria Aurora do Douro tinha novo nome: Isadora e Gabriel. Histórias que curam. Nas vitrines, flores frescas. Nos livros, dedicatórias com a mesma frase, escrita à mão por ele: que o amor te encontre, mesmo quando você já não acredita. E todas as tardes, ao fechar as portas, ele esperava na beira do rio, com 2 taças simples e o mesmo olhar de quem entende. Há brindes que mudam uma vida inteira.